sistemas do Grupo Positivo, por exemplo, serviços diversos, como plataformas, por exemplo, e a participação direta do empresariado na formulação das políticas educacionais. E aí a gente vai ter como exemplo o movimento Todos pela Educação, né? Que é composto em grande medida por empresários, né? O empresariado brasileiro, certo? Bom, aí eu já falei um pouco, né, de onde surge essa questão da temática, né, de onde que eu busco essa questão, né, como que desperta essa temática de pesquisa. E aí, falei da questão da rede de ensino de Campo Mourão, naquele momento de 2000, foi 2011, eu falei 2012, mas foi 2011, 2012, né? E é interessante porque, assim, para cada problema da educação, os empresários que atuam na educação, eles criam uma solução, né? Então, assim, olha, a gente tem problemas de escolas com IDEBs muito baixos. Então, para o IDEB baixo, para recompor o IDEB da escola, eu crio uma solução para isso. Então, o sistema de ensino, por exemplo, que o Grupo Positivo criou, chamado Aprende Brasil, era um sistema de ensino específico para a escola pública e com o objetivo de recuperar o IDEB das escolas públicas que estavam com o IDEB baixo. Então, assim, o capital cria um problema, né, surge um problema, e ao mesmo tempo ele cria a solução para esse problema que vai ser vendida, né, porque nada é de graça no capital, né, então vai ser vendida. Então, assim, é uma questão, vamos dizer assim, dialética. O problema é criado pelo próprio sistema, e o próprio sistema depois cria a solução para resolver aquele problema, né? E nesse processo, quem é que lucra com isso? Tem um grupo específico que a gente chama capitalistas ou burgueses que estão, de alguma forma, lucrando com as soluções que eles criam para amenizar os problemas da educação. Então, por exemplo, a questão da plataformização, que hoje eu estou falando um pouquinho sobre ela, porque está assim, né, sendo muito bem discutido, utilizar plataformas na educação é uma forma também, é uma solução para alguns problemas que a escola enfrentava, isso na perspectiva dos empresários. Então, assim, a escola apresenta um problema, eu tenho aqui uma solução, olha, essa plataforma, dessa forma aqui, se você utilizar essa plataforma, colocar isso aqui, pronto, resolvido esse problema. Então, as soluções vão sendo criadas e vão sendo vendidas, tá? Pode passar, Sandra. Gente, eu tenho um problema sério, porque eu vou me empolgando, vou falando muito rápido, então, assim, se vocês acharem que está muito rápido, vocês podem me parar. Porque, assim, para mim isso é uma conversa, tá? A gente vai fazer uma conversa, não quero nada muito formal. Se vocês quiserem me interromper durante a minha fala, sintam-se permitidos a fazerem isso, tá? Podem passar, Sandra, porque eu acho que eu já contei essa história, né? Que é a história da questão lá do curso de pedagogia. Vou voltar só um pouquinho para colocar algumas questões. Sandra, volta um slide, que é dos questionamentos, né? Que eu já falei sobre isso, mas eu acho que é importante retomar isso, né? Como que uma empresa privada, ela chega numa escola pública e como que ela passa a determinar, por exemplo, a forma de atuação dessa escola? No caso ali, eu estava me referindo ao Grupo Positivo lá na pesquisa, né? Como que um grupo consegue ganhar legitimidade ao ponto de uma universidade ser recusada a dar cursos de formação para os professores? Como que um grupo se apresenta como salvador da qualidade de ensino das escolas, né? No caso do grupo privado, apresentando um pacote pronto de ensino para a escola. Olha, trabalhando essa apostila aqui do Grupo Positivo, vocês vão conseguir melhorar o IDEB da escola. Dando esse curso específico aqui para os professores, esse curso do Grupo Positivo, vocês vão conseguir melhorar o IDEB da escola, né? Então, tem essa questão. E qual a relação desses empresários com o Estado? Essa é uma questão interessante, por quê? Porque os empresários, né, que vendem essas soluções educacionais, elas têm uma relação direta com o Estado. Por exemplo, né, um dos acionistas maiores do Grupo Positivo é o Oriovisto Guimarães. Já ouviram falar esse nome? Quem que é o Oriovisto Guimarães?
ele é hoje um senador, né? Inclusive foi o senador mais votado no estado do Paraná. E ele é um dos principais expoentes do Grupo Positivo. E o Grupo Positivo é o grupo que mais vende tecnologia para o estado do Paraná. Então, isso não é agora do governo Ratinho Júnior, não, tá? Isso já ele já vem com essa, né, com isso já há bastante tempo, mas o Grupo Positivo é o grupo que mais vende tecnologia, tanto que os tablets dos professores, que os professores ganharam tablet, os computadores das escolas, se vocês forem, é tudo da marca Positivo, né? Então, assim, olha que interessante, um proprietário, né, do Grupo Positivo, um dos maiores acionistas, vende para o próprio Estado e, ao mesmo tempo, ele também é um senador, vamos dizer assim, interferindo diretamente na política do Estado do Paraná, né? Então, olha que interessante, né? Qual que é essa relação? Então, essa relação é de muita proximidade. E a gente vai ver isso ao longo aqui da minha exposição. Pode passar, Sandra? E aí, eu elenco 3 vias principais de acesso desses empresários à educação pública, né? Por onde entram? Quais são as vias de acesso? Daí eu vou falar um pouquinho da reestruturação produtiva, da implementação do projeto neoliberal e o movimento Todos pela Educação. E aí, quando a gente vai chegar lá no movimento Todos pela Educação, porque assim, a gente vai pensar na reestruturação produtiva, a gente vai lembrar dos anos 90, passaram funcionários, governos de direita, lá nos anos 90 a gente vai ter o quê? A gente tem, nos anos 80 a gente tem Sarney, depois nos anos 90 a gente tem o FHC, então assim, um governo de direita e tal. Mas a gente vai ter também, num governo de esquerda, em 2006, no governo Lula especificamente, uma porta escancarada para que os empresários adentrassem ao setor público. Então, a gente pode dizer assim, o governo do Partido dos Trabalhadores rompeu com isso, né, com esse processo, fizeram diferente? Não, eles deram continuidade à implantação do projeto neoliberal. E na tese, eu vou trazer exatamente isso, né, que quando o Lula ele entra, ele assume a presidência da República, ao invés de romper com o projeto neoliberal, ele dá continuidade. E, pelo contrário, ele ainda faz uma fala que nunca os empresários ganharam tanto quanto no governo dele, né? Então, assim, os empresários no governo Lula tiveram carta branca para atuarem na educação pública, tanto que o movimento Todos pela Educação, que é um movimento que até hoje, né, é um movimento muito forte, ele nasce no governo Lula, né? Então, essas 3 vias eu elenco ali como são 3 portas de entrada do empresariado na educação pública no Brasil. Então, eu coloco ali, olha, o empresariado brasileiro, ele não entra, por acaso, na educação pública. Então, as condições econômicas, né, logicamente, as condições econômicas, políticas e sociais, elas facilitaram essa inserção. Ou seja, o próprio sistema, né, o próprio capital, cria as condições para que os empresários, então, passassem a interferir diretamente na educação. Então, no campo econômico, a crise estrutural do capital, iniciada nos anos 70, a nível mundial, leva a burguesia a buscar saídas. Dentre elas, né, quais são as saídas encontradas para a crise do capital, que tem início ali nos anos 70? A reestruturação produtiva e a implementação do projeto neoliberal. No Brasil, isso vai acontecer tardiamente, mas as vias são parecidas. Pode passar, Sandra. Então, para que o capital ele continue, né, o seu processo de acumulação, ele precisa organizar-se espacialmente e expandir geograficamente, conquistando novos territórios e mercados. O que acontece? Num processo de crise, e aí tem uma parte da tese que eu vou explicar o que é a crise, como que ela acontece, né, o que é considerado crise, a crise cíclica, como que isso acontece, mas assim, num momento de crise, o capital precisa se recompor, né? E como que ele faz isso? Ele vai buscar, então, novos mercados, né? Que é uma conquista, vamos dizer assim, espacial e uma expansão geográfica também. Então, o capitalismo, a burguesia tentando expandir o seu, né, a sua atuação.
A Silver, não sei se vocês conhecem, a Silver, ela tem um livro chamado Forças do Trabalho, Movimentos de Trabalhadores e Globalização desde 1870. Ela fala ela fala bastante em soluções, né? Então ela fala assim que crises de lucratividade, geralmente o capitalismo encontra uma solução espacial para crises de produtividade, ou soluções tecnológicas. Então, ele vai expandindo a atuação em outros territórios, em outros países, e também vai expandindo produtos, né? Então, vai criando produtos novos. Então, por exemplo, se a gente pegar a história do positivo, a história do grupo positivo, ela começa com de pré-vestibular, ele para educação básica. De educação básica, eles vão para o superior. De ensino superior, eles vão atuar na área de artes, tem o teatro, depois eles criam editora, daí tem a editora Positivo, depois eles criam outro braço, que é das tecnologias. Então, assim, eles vão expandindo também os negócios. E esses negócios, né, com a criação de vários produtos, além desses produtos, eles vão conquistando também outros territórios. Primeira atuação era no Brasil, depois eles vão conquistando outros países, vão atuando em outros países, e hoje, por exemplo, o Grupo Positivo está presente até no Japão, né? Assim, aquilo que a Silver chama de solução espacial, solução tecnológica, criando outras tecnologias, atuando em outros espaços, criando novos produtos, né? Então, essa é uma forma que o capital encontra para se expandir e driblar, vamos dizer assim, a crise. Pode passar, Sandra. O Harvey, a esse respeito, ele faz uma questão interessante. Por que os capitalistas, eles reinvestem na expansão em vez de consumir seus lucros em prazeres? E aí ele mesmo responde, ele diz assim, se o capitalista não fizer isso e um concorrente o fizer, ele estará em breve fechando as portas. A expansão é uma necessidade do capitalista para reproduzir-se enquanto capitalista. Eu gosto de dizer, nas minhas aulas, quando eu trato disso, por exemplo, uma fábrica, né, que produz camisetas. Ela produz camisetas vermelhas e é uma fábrica de produzir camisetas vermelhas. Vai chegar um momento que o mercado vai saturar de camisetas vermelhas, né? E para ela continuar vendendo camisetas, ela vai ter que criar outros modelos, outras cores, ou depois ela tem que criar outros tipos de peças, né? Então, assim, para que ela continue crescendo, para que ela continue acumulando, para que ela continue vendendo, ela tem que se recriar o tempo todo. Se ela não se recria, né? Se ela não se reforma e cria novos produtos, e o outro concorrente faz isso, o que vai acontecer? Ela está fadada a fechar as portas, né? Então é mais ou menos isso. Então as empresas no sistema do capital, ela precisa o tempo todo explorando novos mercados, necessários nos clubes, né? Então as necessidades precisam também ser criadas, né? Então, para continuar lucrando e como sair para as crises, o capital precisa diversificar a divisão de trabalho, criar novos desejos e necessidades através do desenvolvimento de novas linhas de produtos. Para o capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço novo para acumulação, né? Olha, essa é uma questão interessante porque, assim, a criação do desejo, né? A criação da necessidade, e isso acontece também no ambiente escolar, né? Então, a gente tem lá uma escola pública que tem lá o livro de chamada ainda, manual, daí a outra escola, a escola privada, já está fazendo a chamada lá, né, uma chamada virtual, e aí o professor que trabalha naquela escola fala assim, meu Deus, a gente está ainda atrasado, vamos fazer... Então, assim, qual que é a questão ali, né? Cria-se uma necessidade, o capitalista, ele mesmo, né? Ele mesmo cria essa possibilidade, cria um sistema, vende para a escola,
E a gente fala assim, nossa, como que eu consegui viver até hoje fazendo ali a chamada, no livro de chamada, ainda manual, tendo um sistema tão bom, e depois esse sistema é aperfeiçoado, daí tem uma nova versão, daí tem que comprar a nova versão, e assim o capitalismo vai produzindo novos desejos, novas necessidades, as necessidades vão sendo satisfeitas, outras necessidades vão sendo criadas, e aí o movimento vai acontecendo, né? Então, os capitalistas, eles tendem a aumentar os lucros e o controle, não apenas se deslocando para novos locais ou transformando o processo de trabalho, mas também se deslocando para novos setores, como eu falei do grupo positivo, né? Era um grupo lá especializado em cursinho pré-vestibular. Ele foi se deslocando, e agora é uma grande empresa na área das tecnologias, né? Na área da informática, da robótica e tudo mais. Então, vai expandindo seus negócios cada vez mais, então, e vão se tornando grandes conglomerados econômicos, né? Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem, assim, uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa central que aglomera várias outras empresas menores. Isso é o grupo positivo hoje, por exemplo, né? Então, ele vai se deslocando para novos setores, criando novas necessidades, novos desejos, se deslocando espacialmente. É dessa forma que o capital ele vai também se reproduzindo. A acumulação flexível, na perspectiva do Harvey, se caracteriza pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços, novos mercados, intensificação da inovação comercial, tecnológica e organizacional. Nesse sentido, para o autor, a mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produtos e nichos de mercado, a dispersão geográfica, as fusões e medidas para acelerar o giro do capital foram medidas importantes para a sobrevivência do capital. Foram e ainda são, né? O capital ainda se reorganiza dessa forma. Em seu processo de reorganização, o capital incorporou no processo produtivo a robótica e a microeletrônica. O Collier diz que a robótica traz duas novidades importantes para o processo produtivo. Ela possibilita ganhos na economia, de tempo de produção, e permite dotar a produção de uma flexibilidade, o que torna possível adaptar a produção às flutuações do mercado. Nesse sentido, surgem os produtos personalizados para atender demandas e necessidades específicas do mercado. Então, para cada necessidade, o capital cria um produto específico, né? Hoje, por exemplo, as plataformas são exatamente isso. A gente tem plataformas, a gente tem aplicativos para cada necessidade. Então, até para lembrar a gente hoje de beber água, tem um aplicativo específico que a gente coloca no celular, que fica lá lembrando a gente de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora. Então, tudo isso, os capitalistas, né, a burguesia, vai criando e vai fazendo com que nós, consumidores, a gente vá criando a própria necessidade, o desejo de ter aquilo, né? Então, dessa forma que o capitalismo ele vai sobrevivendo. Em relação ao conhecimento científico, que sempre foi fundamental para o desenvolvimento das forças produtivas, então, nesse contexto de reestruturação produtiva, ele assume uma importância muito fundamental. No momento de rápidas mudanças de gostos e necessidades e de sistemas de produção flexíveis, quem detém o conhecimento das novas técnicas e das novas descobertas científicas detém também uma vantagem competitiva. Além disso, o próprio saber, na visão, aqui é na visão, falta um pedacinho, tá? Eu já tinha visto isso, na visão de Quenzer, ela diz o seguinte, volta, pode ir, Sandra. Com a flexibilização da produção, o próprio trabalhador também foi flexibilizado, passando a ser um trabalhador multitarefas e polivalente. No contexto da acumulação flexível, surge um novo projeto para a educação, o que Quenzer chama de aprendizagem também flexível. Então, nessa nova etapa do regime de acumulação do capital, há necessidade de formar profissionais flexíveis, que acompanhem as mudanças tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção científico-tecnológica contemporânea. Desenvolver competências e a capacidade de aprender ao longo da vida se tornam essenciais para o desenvolvimento e reprodução do capital. Por quê? Porque as tecnologias, elas são substituídas muito rapidamente, né? Elas avançam muito rapidamente, há um desenvolvimento tecnológico muito acelerado. Então, aquelas pessoas que detêm esse conhecimento, né, elas acabam, vamos dizer assim, saindo na frente.
Então, ainda segundo Quenzer, o regime de acumulação flexível reconhece a importância da ampliação da escolaridade em nível básico e em nível superior também, acompanhada da capacitação profissional continuada para atender às novas demandas no mercado de trabalho. Portanto, a educação atrelada às necessidades do processo produtivo se torna também imprescindível. Então, a educação, ela também é chamada a contribuir para esse processo de reprodução do capital. Ela é para que o capital use enquanto capital, para que essas relações de produção, elas também sejam reproduzidas. Então, as agências representam os interesses do capital, elas passam a emitir inúmeros documentos e recomendações, visando atrelar a educação à necessidade da produção. Para atingir as suas finalidades, então, além de precarizar as condições de trabalho, o capital atacou também, né, os direitos trabalhistas e sociais, bem como os sindicatos, os trabalhadores. Essas foram também estratégias importantes do capital no enfrentamento da crise, né, quando a gente estava falando lá da questão da reestruturação produtiva. Quanto à retirada de direitos, o Lehrer faz uma análise interessante. Ele afirma que quanto mais se retira um direito social, mais o trabalhador depende da venda da força de trabalho, porque não tem proteção social. Então, quando a gente vai retirando os direitos dos trabalhadores, mais ele depende daquele trabalho para se manter enquanto ser humano, para se reproduzir enquanto trabalhador. Em relação à implantação do projeto neoliberal, então, num período de crise enfrentado pelo capital, o Estado, ele é requerido pela burguesia para salvar, né, os interesses do capital, que é aquela relação muito próxima, né, o Estado, um braço, né, do capital. Wood afirma que o poder econômico do capital, ele não pode existir sem o apoio da força extraeconômica, e a força extraeconômica hoje é o Estado, né? Que ela só pode ser oferecida pelo Estado. Então, essa relação muito próxima entre capital, entre burguesia e Estado. De acordo com Feitosa, então, os neoliberais passaram a acusar as políticas sociais de propiciarem o esvaziamento de fundos públicos. Dessa forma, a redução da intervenção estatal, ela foi entendida como fundamental para reconstituir o mercado. O capitalismo no Brasil, ele se desenvolveu dentro do contexto da expansão e evolução do capitalismo mundial. Em função disso, tem características mais específicas, né? Nesse sentido, a crise do capital no Brasil, ela também tem suas especificidades e desdobramentos. Para iniciar o debate, vale lembrar o que Marx escreveu lá no livro O Capital, sobre a história do desenvolvimento do capitalismo. Ele afirma que este apresenta uma modalidade diversa em cada país e percorre diferentes fases em distinta graduação em épocas diversas, né? O desenvolvimento do capitalismo, gente, ele é desigual e ele é combinado. Então, assim, a gente vai ter países mais desenvolvidos, regiões mais desenvolvidas dentro do próprio país, outras nem tanto, né? Então, a gente tem essa diversificação também. No Brasil, a reestruturação produtiva, ela teve início em meados dos anos 80 e ela ganhou força nos anos de 90, no governo do Fernando Collor de Mello e posteriormente do FHC. Então, as mudanças no processo produtivo, aliado à implementação de um projeto de cunho neoliberal, provocaram profundas mudanças na sociedade brasileira. Então, a implementação das políticas neoliberais na América Latina, dentre elas as referentes à educação dos filhos dos trabalhadores, que vai implementar esse projeto de educação, ela foi gestada no Consenso de Washington, que definiu uma série de medidas de ajuste estrutural a serem adotadas, centradas na desregulamentação dos mercados, na abertura comercial e financeira, na privatização do setor público e na rearticulação do aparelho do Estado para atender os interesses do capital. Sempre no período de crise, né, fala-se muito em privatizar empresas públicas, né? Por quê? Porque como se o Estado estivesse gastando demais com serviços sociais, com empresas públicas. Então, você está gastando demais com saúde, com educação, então vamos privatizar as empresas públicas, né? Que é uma forma que o Estado, que o próprio sistema encontra para tentar salvar o sistema, né? O capital. Então,
a privatização é uma dessas medidas, como se o Estado fosse ajudar a recompor o sistema produtivo ao privatizar empresas e serviços públicos, né? Então, a reunião foi realizada em novembro de 89. Então, entre os organismos de financiamento internacional, o FMI, o BIRD, o Banco Mundial, funcionários do governo americano e economistas e governantes latino-americanos, com o propósito de avaliar as reformas econômicas da América Latina. Montano e De Origueto listaram as medidas que deveriam ser tomadas pelos países latino-americanos. Essas medidas foram chamadas de recomendações, né? A gente sabe que nunca são recomendações, que os países, né, principalmente os países subalternos, não gosto muito desse termo, mas alguns autores utilizam, eles acabam cumprindo essas recomendações. Eles são obrigados a cumprir essas recomendações porque eles dependem também de financiamento externo. Então, disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, regime cambial de mercado, abertura comercial, eliminação do controle sobre investimento direto estrangeiro, privatização, desregulamentação das leis trabalhistas, institucionalização da propriedade intelectual, tudo isso são recomendações desses organismos internacionais para os países aí, os países mais pobres, né? É importante frisar que a natureza do Estado, então, não mudou, né? O que mudou foi a forma política de como o Estado cumpre as funções que lhe cabem, né? A esse respeito, Cavalcante escreve: a análise da política neoliberal, a partir de uma perspectiva de classe, permite-nos compreender como a atuação do Estado beneficia o capital. De um lado, a redução do Estado garante ao setor privado novos nichos de mercado, como saúde, educação, segurança, oferecendo-lhes assim novas fontes de acumulação. De outro, a intervenção estatal no processo de flexibilização da legislação trabalhista permite ao capital aumentar a taxa da extração da mais-valia, tanto absoluta quanto relativa. Olha que interessante, né? Quando a gente está, então, privatizando serviços públicos, o que acontece? A iniciativa privada passa a explorar esses serviços, né? O que a gente tem aí? A gente tem a Unimed, por exemplo, os planos de saúde, uma exploração dos serviços que deveriam ser ofertados e oferecidos pelo Estado, né? Então, o Estado vai possibilitando que as empresas privadas passem a explorar também aquilo que é público, né? Então, o recurso público, muitas vezes, indo para a via aí, para a via privada. A ideia de Estado ineficiente, posto pela reforma do Estado e reafirmada por Bresser Pereira, abriu a possibilidade e ampliou a relação entre o setor público e o setor privado, incentivando essas parcerias, né? Então, a reforma do Estado abriu, vamos dizer assim, as portas para as parcerias público e privadas. Os mentores da reforma do Estado no Brasil, dentre eles o Bresser Pereira, então eles disseminaram a ideia de que o setor privado era sinônimo de eficiência e o setor público de ineficácia. Até hoje, né, gente? Essa ideia ainda é muito lançada, assim. Ao sustentar que o culpado pela crise é o Estado, então os neoliberais propõem o deslocamento da execução das políticas sociais do Estado para a sociedade. No lugar do Estado, então, surge a sociedade civil como redentora de todos os males sociais. Então, a educação, nesse contexto, ela passa a ser um serviço não exclusivo do Estado, né? Então, a iniciativa privada, o empresariado, a burguesia, pode agora também ofertar os serviços que antes eram serviços exclusivos do Estado. Então, a educação, saúde, né? Então, essas áreas que eram prioritárias do Estado, agora passam também a serem ofertadas pela iniciativa privada. Então, as parcerias são a porta de entrada dos empresários no setor educacional. Santos ressalta que no âmbito da administração pública, sobretudo nas secretarias de educação de vários municípios brasileiros, a parceria público-privada está sendo considerada como uma estratégia moderna de gestão dos serviços públicos por apresentar processos de gerenciamento que possam garantir a qualidade da educação pública. No Paraná isso é muito evidente, né? As parcerias, principalmente na gestão das escolas, né? Então, as empresas privadas atuando diretamente na gestão das escolas. Então, é muito evidente, principalmente no
no estado do Paraná. É no governo de Fernando Collor de Mello que a agenda neoliberal ela foi aberta, mas são os governos subsequentes que a colocam efetivamente em prática, tanto no governo do FHC, quanto nos governos Luiz Inácio Lula Silva e também no governo Dilma Rousseff, né? Aí eu estou falando da abertura, né, para que os empresários adentrem ao setor público em relação à educação, mas esse processo ele continua acentuadíssimo, né? Eu estava falando da questão da como eles ingressam, né? Mas agora, mais do que nunca, o empresariado está definindo aí definitivamente os rumos da educação pública. Então, o Lula, né, que a gente tinha bastante esperança nele, quando ele assume a presidência em 2013, ele não rompe com o projeto neoliberal que estava em curso, e pelo contrário, ele mantém, segundo o Lehrer, o núcleo duro das medidas neoliberais do Fernando Henrique Cardoso. Dentre essas medidas, o governo petista, ele não reviu as privatizações realizadas, né, no governo anterior, que afetavam diretamente os trabalhadores. Então, ele aprovou também, em 2004, uma lei que instituiu as normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-privadas no âmbito da administração pública, que já havia sido discutida no governo anterior. Então, assim, ele dá sequência nas políticas do governo anterior. O então presidente e sua gestão encontrou um cenário de estabilidade econômica e política que possibilitou o surgimento de um ambiente favorável para o crescimento do mercado. Então, Lula investiu na criação de novos grupos econômicos e no fortalecimento de grupos já existentes com programas de crédito específicos. No seu governo, os empresários passam a ter ascendência sistêmica sobre a educação por meio do Plano de Desenvolvimento da Educação. Tá? Então, essa leitura, né, a gente faz a partir das políticas educacionais. Segundo Krausito, ao mesmo tempo, o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação, do PDE, é promulgado um decreto contendo um plano de metas, naquele momento, chamado Compromisso Todos pela Educação. Para a elaboração desse plano, o Ministério da Educação articulou-se a um grupo de empresários que, em 2006, havia lançado o movimento Todos pela Educação. Então, esse movimento entende que a educação ela deve ser o eixo estruturante da ação do Estado para que o país possa continuar a se desenvolver. Então, a grande, vamos dizer assim, carta branca, a porta aberta foi justamente no governo do PT. As parcerias entre o setor público e o privado, principalmente no que se refere à educação, vêm ao encontro das pressões do empresariado que reivindicava participar ativamente da elaboração das políticas para a educação. Cabe enfatizar que a pressão do empresariado brasileiro, reivindicando ao Estado o direito à participação ativa nas decisões de elaboração de políticas para a educação, ela não é recente na história do Brasil. Oliveira, no artigo O Empresariado Industrial e a Educação Brasileira, mostra que desde a criação da CNI em 1938, essa instituição inseriu a educação em sua agenda. O empresariado industrial defendia a reestruturação do sistema educacional de modo a articular aos interesses industriais. Então, assim, a educação sempre foi muito importante para o empresariado brasileiro, né? A educação forma exatamente o tipo de profissional necessário para que o capital continue a sua reprodução. O Mello, ele, em seu artigo, ele diz assim, ele discute um documento específico produzido no âmbito do empresariado brasileiro, a Confederação Nacional da Indústria. Então, ele trata-se de um documento resultado da reunião de presidentes de organizações empresariais ibero-americanas, realizadas em 93 em Salvador, Bahia. O pesquisador enfatiza que, no final do documento, os empresários peticionam a participação ativa nas decisões referentes aos destinos da educação brasileira, incluindo aí a participação nas esferas de decisões do Ministério da Educação e até mesmo no gerenciamento das escolas. Então, esse gerenciamento das escolas aí, pela iniciativa privada, empresas terceirizadas, que a gente assiste hoje, então, desde a década de 90, esse movimento estava sendo gestado. Mas foi com o movimento Todos pela Educação, lançado em 2006, que o empresariado organizado passou a atuar decisivamente na formulação das políticas educacionais. É preciso ressaltar que esse movimento se organiza, se legitima
no governo do Partido dos Trabalhadores. Por que eu reforço bastante isso, né? Porque, assim, o governo PT, ele é tido como um governo de esquerda, um governo para os trabalhadores, um governo dos trabalhadores, né? Que a gente tinha uma expectativa, uma esperança muito grande que os filhos dos trabalhadores fossem olhados para, né, fossem atendidos nas suas necessidades. E aí a gente vê um movimento que o governo faz, ao mesmo tempo que olha para o filho do trabalhador, criando alguns projetos sociais, alguns, né, programas sociais, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele faz o que também, né? Ele alimenta, né, o empresariado. O empresariado ganha, se expande absurdamente no governo PT, principalmente no primeiro governo PT. Então, como eu estava dizendo, então é preciso ressaltar que esses movimentos se organizam e se legitimam no governo do Partido dos Trabalhadores. Para André Martins, Todos pela Educação, ele foi convocado pelo setor bancário, né, liderado pelo Itaú, em articulação com o setor de commodities, um caso siderúrgico dirigido pela metalúrgica Gerdau. Se a gente for ver, gente, o movimento Todos pela Educação, ele é um movimento liderado por um banco, né? A gente vai ter aí o Grupo Itaú à frente desse movimento, liderando esse movimento. Por que um banco está interessado em decidir políticas para a educação, em decidir projetos para a educação, né? Por que ele está preocupado em possibilitar, interferir diretamente, construir políticas? Qual que é o interesse disso, né? Então, o movimento, ele se autodefine como um movimento da sociedade brasileira. Mas será que era um movimento realmente da sociedade brasileira, né? Que tem como missão engajar o poder público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das crianças e jovens a uma educação básica de qualidade. Se diz apartidário, né, e plural, congrega representantes de diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, tal, né? Então, o objetivo do movimento, né, ele se coloca com esse objetivo, ajudar a propiciar as condições de acesso, de alfabetização, de sucesso escolar, a ampliação de recursos investidos na educação básica e a melhora da gestão desses recursos. Então, o movimento, né, Todos pela Educação, se diz realmente preocupado com os rumos da educação. Com qual educação? A educação pública, né, com a educação que forma os filhos dos trabalhadores. Evangelista e Lerrer destacam que, embora, né, o Todos pela Educação seja um movimento autônomo, entre aspas, em relação ao Estado, então ele necessita do Estado para poder cumprir com os seus propósitos. Alguns dos mantenedores do Todos pela Educação. Olha só, que interessante, né? A maior parte deles não tem ligação direta com a educação, né? Então, a gente tem aí a Fundação Itaú Social, a gente tem o Grupo Volkswagen, a gente tem a Fundação Bradesco, a gente tem a Fundação Lehman, a gente tem famílias, né? Várias famílias aí, dentre elas a família Kishimoto, Fundação Educar, Instituto Ayrton Senna, Instituto Gol, né? Instituto Natura, Suzano, Papel e Celulose, Sebrae, Instituto Votorantim, a Milu Vilela, que é uma das maiores acionistas do grupo do Itaú, Fundação Roberto Marinho, né, Organizações Globo, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Vale. Então, assim, se a gente olhar para os empresários que estão realmente, né, envolvidos com a educação, neste movimento, pensando e fazendo proposições, e alguns deles têm assentos nos conselhos, né, a gente vai ver que eles não são empresários ligados diretamente à educação. Alguns do aço, da siderurgia, outros da telefonia, outros lá, né, da produção de carros. Então, assim, qual que é essa relação com a educação? Por que a educação é tão importante para esse empresariado? A estrutura organizacional da entidade, ela é bem definida em termos técnicos e políticos. Ela é constituída por uma presidência ocupada por um empresário articulador da organização, um conselho de governança, composto por 16 empresários ou representantes de empresas, um comitê gestor composto por 6 dirigentes. Aqui, então, fala um pouquinho da organização do movimento Todos pela Educação, né? Como que ele está organizado. Então,
tem vários tipos de conselho de governança, conselho diretivo, então, assim, cada conselho dele é um grupo de empresários que fazem parte desse conselho, que tomam as decisões, né? Então, esses conselhos todos são organizados e tem empresários dessas empresas que eu listei para vocês. Eu listei apenas algumas. Mas se vocês entrarem no site lá do Todos pela Educação, embaixo, tem nossos mantenedores, é uma infinidade de grupos, né? De grupos empresariais que mantêm essa relação direta. Pode passar, Sandra. Conselho de Conselho, né? Por exemplo, eu trouxe aqui a presidente executiva é a Priscila Cruz, uma grande empresária. Os associados vitalícios, está lá dos associados, a Vilela, que é uma das maiores, que hoje eu acho que é a maior acionista do grupo Itaú, né? Então, a fortuna da Malu Vilela, por exemplo, hoje ela está estimada ainda em 4 bilhões de dólares. Então, assim, olha, uma empresária que tem uma fortuna estimada em 4 bilhões de dólares. Né? O que ela está preocupada com a educação pública? Por que ela está preocupada? Então, qual que é o objetivo dela? A gente tem a Viviane Sente, do Ayrton Senna, né? Então, o envolvimento de empresários muito fortes. Então, eu trouxe só para vocês terem né, encabeçado pelo movimento Todos pela Educação, são as tecnologias, né? Então, essa questão das plataformas está diretamente vinculada ao movimento Todos pela Educação também. Então, é possível afirmar que esse movimento ele se materializa como um organismo comprometido com as estratégias de hegemonia da classe empresarial no campo da educação, lutando para afirmar uma perspectiva restrita de formação humana para os trabalhadores brasileiros na atual configuração do capital. Então, são uma sociedade civil, embora definida como uma inovadora de se obter consenso em torno de um projeto criado e dirigido pela classe empresarial, né? Por que eles estão organizados, né? Qual que é, vamos dizer assim, o centro disso? Por que eles estão preocupados? Por quê? A educação, principalmente a educação pública, ela é um poderoso instrumento de transformação social. E sendo um poderoso instrumento de formação social e transformação social, ela precisa estar controlada. Ela precisa ser controlada, ela precisa estar cuidada, né? Então, esse grupo cumpre muito bem esse papel de cuidar, de controlar a educação pública brasileira. Então, cabe enfatizar que os empresários organizados nesse movimento têm assento garantido em comissões e conselhos deliberativos sobre políticas para a educação. Além disso, outro movimento tem ganhado espaço, e empresas especializadas em educação privada têm adentrado também os sistemas públicos de ensino com produtos específicos, no caso ali do grupo positivo. Então, o Estado, ao criar mecanismos de avaliação da educação e indicadores educacionais, no caso do IDEB, cria também a necessidade de um produto específico para dar conta da qualidade de ensino. Os sistemas privados para a escola pública, as plataformas, né, todas destinadas à educação. E aí a gente precisa definir o que a gente está chamando ali, no caso, de grupos privados de ensino, né? Então, são empresas especializadas no segmento educacional que tratam a educação como um produto, um serviço ou uma mercadoria. Então, pesquisas realizadas por Adrião identificaram 5 grandes grupos que atuam na educação básica, que têm forte atuação no mercado educacional, via ofertas de serviços e produtos educacionais para o setor público. Então, essas autoras, embora elas tenham realizado a pesquisa no estado de São Paulo, esses mesmos grupos, eles também têm uma atuação em outros estados brasileiros.
Então, são esses grupos, né? Esses 5 que elas listam. E entre esses está o grupo positivo, né? Como um dos 5 maiores grupos na atuação na educação pública. Pode passar, Sandra? Estou preocupada ali com a hora só, gente. Eu acho que eu já passei até de 1 hora. Então, a entrada de grupos privados na educação pública brasileira, então ela vai encontrar respaldo na Constituição Nacional, né, na Lei de Diretrizes e Bases e nessa lei de 30 de dezembro de 2004, que institui as normas gerais para a licitação e contratação da parceria público-privada no âmbito da administração pública nos planos nacionais de educação. Então, assim, os empresários também não estão fazendo nada de ilegal, não, tá? Eles não estão fazendo, não, eles encontram respaldo na legislação brasileira. Então, embora seja legalizado, então essa parceria entre o setor público e o ensino privado esconde sua verdadeira essência. Então, para além dos serviços vendidos por esses grupos, que se dizem, né, especializados, as prefeituras compram implicitamente um projeto educacional bem claro e definido por uma classe que não está preocupada com a formação humana das crianças, mas apenas com os interesses econômicos. Então, comprar um material, comprar uma plataforma, comprar uma apostila, não significa só comprar um material, uma plataforma, uma apostila. Significa comprar um projeto de educação, que não é o projeto da classe trabalhadora, né? É um projeto pensado para um grupo específico. Pode passar, Sandra. Eu acho que pode passar. Eu quero que você vá lá para o último slide, porque eu acho que eu já tratei disso. Isso. Portanto, para essas empresas especializadas em educação privada, o setor público significa a oportunidade de expansão de seus negócios, ao mesmo tempo em que fornece ao Estado a mercadoria que esse precisa, um sistema de ensino que fornece uma formação específica para os filhos dos trabalhadores e um sistema capaz de controlar todo o trabalho pedagógico da escola pública. Então, o empresariado aliado ao Estado tem plena consciência da importância da educação, daí a necessidade de mantê-la sob controle. A plataformização da educação é uma forma de controle, principalmente sobre o trabalho dos professores, né? Então, é uma forma de controlar, de fazer com que a educação fique restrita e controlada pelo empresariado que tem um interesse direto no processo de educação pública. É isso, gente. Obrigada. Maravilha. Eu até me apressei aqui de te apresentar e passar a palavra para você, Ana Leia. Esqueci de passar a palavra para o Saulo, para o Luiz. Não sei se a Ana também está participando conosco, mas de qualquer modo agora nós temos um tempinho, né, para conversarmos sobre isso. É justamente o que discutíamos, né, Saulo, quando nos encontramos lá, aí, aliás, você não está em Guarapá, você está em Chopinzinho, né? O Saulo está avisando ali da lista de presença, mas, Saulo, fica à vontade também. Luiz, se tiver alguma pergunta, alguma contribuição. Estou vendo a Camila ali também, acho que a Camila agora vai ser professora da Unespar, né, Camila? Passou no concurso. Não, ela não passou não, ela vai ficar aqui. Microfone fechado, Camila. Eu fiz o processo, mas tem uma vaga só, eu passei em terceira. Obrigada. Mas eu vou ficar aqui. Abre o microfone, Ana Leia, tá fechado o microfone. Eu falei, não tem problema passar em terceiro, porque a gente vai chamando, meu amor. Tem vaga sim, tá? Daqui a pouco você está conosco. Daqui a pouco você está conosco. Deixa eu falar. Eu tô aqui com a turma, aqui na UFFS, vão tudo ficar triste aqui, não sei, ó. Mas vai ter que se despedirem, Camila. Então tá. Luiz, você tem alguma contribuição? Não, eu que atuei lá na banca para reprovar a Camila, para ela poder continuar aqui com a gente. Ela não vai conseguir passar mais lugar nenhum nos países que a gente vai atuar para não passar. Eu quero tirar o plano de fundo, mas eu não consigo, a gente está com uma turma cheia aqui, só que eu não sei mudar isso. Acho que você clica nos 3 pontinhos
Tá. E aí, configurações. Aliás, já vai aparecer ali, ó, planos de fundo e efeitos. Aqui. Quando você clica nos 3 pontinhos, já aparece planos de fundo e efeitos. Sim. Aonde? Cadê? Mas eu fui, não aparece, ó. Bom, enquanto os alunos, a Camila ajuda lá, eu vou fazer minha intervenção aqui, pode ser? Boa noite. Primeiro, enquanto membro aí do Fórum Paranaense de Tecnologia, né, dizer da acertada definição e convidar a professora Analeia, que eu não conhecia, essa foi bem conceituada pela professora Sandra, nossa companheira aí de fórum, e que atendeu plenamente, acho que, os objetivos de um debate que nós começamos internamente na direção do FOIPED, mas que definimos que é preciso esse debate, a gente também chegar no máximo possível de pessoas, né? Que é um debate que até algum tempo atrás era comum de se fazer, mas que depois de um certo tempo para cá, como próprio consequência desse empresariamento da educação e do roubo da ideologia do proletariado, né, dos trabalhadores, que esses programas fazem, as universidades, de forma geral, acabaram por aderir também a essa lógica privada, mesmo sendo a escola pública e a universidade pública, a lógica que está instituída dentro das universidades, das escolas públicas, desde os anos 90, ela passa a ser a lógica privada, né? E sem se perceber nisso. E acho que a professora pontuou muito bem. Eu gosto muito quando a ciência é que está em primeiro lugar e não o governo que está dirigindo o Estado. Então, a gente faz análise científica da situação concreta e, de fato, a gente vai percebendo que não adianta trocar a cabeça, um executivo, tem um grupo que manda nesse Estado, né? E tem um grupo que manda na educação e tem um grupo que manda no mundo, que são o sistema imperialista, com os bancos e as multinacionais, representados por estados imperialistas com potências mundiais, hoje os Estados Unidos, um estado genocida, junto com Israel, que vem cometendo genocídio com o povo palestino, tentando exterminar um povo. Felizmente estão encontrando uma resposta muito dura do Irã, nós temos que prestar todo o nosso apoio, salvo a todas as críticas ao Irã, é hoje que está colocando em xeque esse sistema de crise que a professora coloca, que é o capitalismo, né, que ele chegou no seu esgotamento. Então, uma das questões que talvez eu gostaria que a professora falasse um pouco mais é que, primeiro, né, o Harvey fala, os autores falam que o capitalismo ele vai precisando se reproduzir e encontrando espaço. O Stivan Mesaros, quando ele escreve Para Além do Capital, ele fala que esse momento acabou, que o capital ele esgotou a sua capacidade de desenvolvimento, que agora é socialismo ou barbárie. É um livro, inclusive, que ele escreve, retomando a Rosa Luxemburgo e o Marx, né, de que a luta é por aí. Então, isso é uma questão. E no campo da educação, a gente está observando hoje, em especial no estado do Paraná, mas nas universidades também, mas a minha esposa é professora no estado do Paraná, que de fato nós estamos praticamente na barbárie na educação, né? Porque você não tem mais 1 milímetro de condição de poder fazer um debate qualificado sobre o que é educação, né? O professorado está sendo substituído pela plataforma, pelas EADs, pessoal, substituído pelas plataformas, pela educação à distância, cada vez formando professores com menos condição de atuar em sala de aula, e ele vai ter que repetir slide porque ele não sabe fazer outra coisa, né? Então, nós vivemos essa crise tremenda, né? E só para também lembrar, né, quem é o nosso ministro da Educação, né? O Camilo Santana, primeiro que nem é da educação, é o agrônomo, né? E que foi, assim, uma negociação esdrúxula de um governo pseudo-esquerda, que eu chamo, né, que entregou a educação de mão beijada para o empresariado em geral, né? Então, acho que só parabenizar, se a professora quiser comentar em cima dessa minha fala, mas parabenizar a fala
e dizer que nós temos que aprofundar cada vez mais, fazer essas existências do nosso local de trabalho. Aqui, só para contextualizar, professora Ana Leia, nós temos o curso de pedagogia relativamente novo, 2018, e nós temos enfrentado internamente aqui uma luta tremenda para manter um curso com uma perspectiva mais científica, na perspectiva do materialismo histórico-dialético e da pedagogia histórico-crítica do nosso PPC. Mas é uma luta diária, inclusive com os nossos colegas aqui, não é nem o Estado que vem para cá, mas também os nossos colegas acabam assumindo essa carapaça, né, de negação da ciência, que você citou a professora Maria Célia, lá da finada, né, grande intelectual da UFSC, que estudei muito ela no mestrado, que ela já dizia o recuo da teoria, né, que nós vivemos, por um lado, o recuo da teoria de extrema-direita, que é o negacionismo fascista, mas, por outro lado, nós temos o recuo da teoria, que a professora Cássia Crença também chamava atenção, que é pela negação do método, do materialismo histórico-dialético e pela vinculação com uma pós-modernidade líquida, como chamava Zygmunt Bauman, onde você não tem mais onde pisar. Então, é uma disputa encarniçada, mas eu fico muito feliz em ouvir e saber que nós temos que garimpar mesmo, e fico animado para continuar a nossa luta em nosso local de trabalho. Então, muito obrigado, professor. Professor, eu falei da Maria, não era a Maria Célia não, tá? Eu falei da Célia Vendramin, que a Maria Célia não foi minha professora, infelizmente, quando eu estava fazendo o doutorado, acho que ela já havia conhecido, eu estava falando da Célia Vendramin. A Vendramin é outra defensora do materialismo histórico-dialético na educação do campo, né? Isso, exatamente, isso mesmo. Olha, eu me encontro neste exato momento, assim, muito desesperançada, acho que essa seria a palavra, né? Eu acho que todos nós, assim, que eu não vejo muitas perspectivas e muitas saídas, né, para esse momento que a gente está vivendo. Eu assim, desde que eu defendi em 2017, em 2020 eu comecei a trabalhar na gestão da universidade, e eu tenho trabalhado na gestão desde 2020, então faz 6 anos que eu trabalho especificamente na gestão da universidade. E eu tenho vivenciado, né, hoje eu sou pró-reitora, eu estou no meu 2º ano como pró-reitora, mas eu trabalhei como diretora de assuntos estudantis, e trabalhei no campo, depois eu fui para a reitoria e tal. Então eu tenho, vamos dizer assim, transitado em muitos lugares, sabe, diferentes, assim, eu tenho tido experiências muito diferentes, e eu não consigo, assim, encontrar muita saída. O Osmar ainda fala assim para mim, nossa, mas a história é possibilidade, né? Ele fala, a história é possibilidade, a realidade não está pronta, não está dada, mas eu não consigo encontrar e pensar numa saída. Por quê? As coisas parecem, né, em relação à questão da educação, a cada ano que passa, tem piorado, né? A impressão que a gente tem é isso. E a universidade, como o espaço também, né, de conhecimento científico, das disputas, ela tem perdido esse espaço também, né? A gente pode ver por exemplo, as diretrizes que vêm para a pedagogia, que a gente tem discutido aí, as disciplinas realmente de cunho histórico, filosófico, econômico, sendo, né, retiradas da grade, uma formação mais baseada na praticidade, na prática pela prática, né, esvaziada, vamos dizer assim, de conhecimento científico. Então, assim, esse cenário, ele é desanimador, né, ele é desanimador. Então, quando fala, né, que o capital busca saídas, né, e tenta, o que é? O capital tentando, né, na corda bamba ali, né, tentando se estabilizar, mas eu acho que não tem muita saída mesmo, né? Eu falo assim, será que no momento que o ar estiver irrespirável, né, porque a gente não conseguir mais respirar, será que nesse momento vai ser o momento que a gente vai falar assim, meu Deus, é agora? Porque, assim, falta também uma consciência dos próprios trabalhadores, né? A gente não consegue mais, então, os sindicatos não conseguem mais fazer formação de trabalhador, né? O partido político não é mais o ambiente de formação política, então a gente perdeu tudo isso. Então, assim, como para a gente sair desse imbróglio, a gente tem que ter, primeira coisa, consciência política, formação política, tem que estudar e a gente vê um movimento todo contrário nesse sentido. Então, assim, eu não consigo muito ter esperança, sabe? É duro falar isso, né, para o pessoal da pedagogia, aí no curso de pedagogia, a gente tenta fazer o melhor da gente, né?
Eu ainda tento fazer o meu melhor até onde eu posso, mas a gente também encontra uns limites, né? E a gente vai ficando doente por isso, porque a gente coloca tanta expectativa nessa aula, tenta fazer tanta coisa e a gente, sabe, a gente não consegue avançar muito. Mas eu, assim, infelizmente eu não consigo ver muita perspectiva, né? A gente tem agora eleição esse ano. Olha o que está posto para a gente escolher na bandeja, né? Olha o que está posto. E aquilo que o professor Luiz falou, na verdade a gente está escolhendo quem vai continuar administrando uma máquina, né? Uma máquina que não vai ter muitas rupturas, né? Que já existe todo um aparato, né? Então, assim, quem que vai administrar essa máquina vai administrar dentro desses parâmetros aqui, não vai ter muita diferença nesse processo. Lógico, né? Se a gente pegar ali um Bolsonaro, um Lula, a gente tem diferenças marcantes, mas esperar que o Lula vá também romper com tudo isso, o que a gente vai esperar do governo Lula? Um pouco mais de políticas sociais, né? Mas dizer que o Lula vai enfrentar e vai romper com essa lógica, não vai, né? O que ele faz? Ele tenta fazer esse jogo né? Ao mesmo tempo que ele está aqui criando políticas para a classe trabalhadora, para amenizar, mas ele está ali também alimentando ali todo, né, um sistema. Então, assim, eu não vejo muito, assim, eu tô meio desesperançada, porque eu tô, assim, 24 anos já de ensino superior, então, e ainda na gestão, gente, na gestão parece que o negócio, assim, é pior, sabe? Você vê umas coisas, assim, e o que você vê também? Porque, eu tô falando do ponto de vista da gestão, se você também não se articula e não se alinha a algumas coisas ali, né, da política do Estado, você não consegue fazer gestão. Mesmo que você tenha ideias maravilhosas, viu, Saulo? Né, você queira fazer um trabalho diferenciado e tal, você esbarra na burocracia do Estado e nos limites do Estado, sabe? Então, assim, ou você, né, meio que se alinha a isso, ou você não consegue fazer um bom trabalho. Então, isso é triste também, né? Porque a gente vai com tanto sonho, com tanta esperança para fazer uma coisa diferente, aí você chega e fala assim, olha, né? Então, por exemplo, na própria gestão de uma universidade, você não consegue gerenciar uma universidade, fazer a gestão de uma universidade, se você não tiver um bom diálogo com o governo do Estado. Infelizmente, é isso, né? A mesma coisa é um prefeito de um município pequeno. Se ele não tem uma boa relação com o governador, ele não consegue fazer uma boa administração. O Estado, se ele não tem o governo do Estado não tiver uma boa articulação com o governo federal, né, ele não consegue. Então, assim, a gente vê que a gente está amarrado, preso nesse, sabe? Onde que está o fio para a gente desenrolar isso, né? É bom a gente ouvir isso, né, Luiz? Mas eu vou. Você quer falar, Saulo? Sim.
Ai, que nome lindo. Elis, se o material da escola privada, do grupo positivo, né? O material que o grupo positivo utiliza na escola privada fosse o mesmo para a escola pública, né? Se ele quisesse o mesmo sistema da escola privada para a escola pública, não precisaria ter escola privada, né? Porque daí a escola pública seria, né, teria a qualidade que o positivo acha que tem. Porque quando ele constrói um pacote específico, elabora um pacote específico para a escola pública, com um material específico para a escola pública, esse material não é o mesmo da escola privada, tá? O material é diferente. Eu tive uma estudante de iniciação científica, que ela fez essa pesquisa, ela pegou o material do positivo para a escola privada e pegou o material do positivo para a escola pública, que era do Sistema Aprende Brasil, e ela fez uma análise de uma unidade de língua portuguesa. Tudo é diferente. A forma de abordagem do conteúdo, as atividades todas são diferentes, tá? Até o material da escola pública, até o material, eu falo material o papel da apostila era diferente. Então, assim, porque não há interesse realmente em qualidade da educação, né? O empresariado não está preocupado com a qualidade da educação em si, ele está preocupado em manter o controle, né? Então, se tivesse realmente preocupado, mas não existe essa preocupação. A preocupação do empresariado é com o quê? É com o lucro deles enquanto empresário, com quanto que eles vão ganhar com aquele material, quanto que eles vão vender, quantas prefeituras que eles vão né, eles vão estar presentes. Para vocês terem uma noção, na tese, gente, eu entrevistei os vendedores do grupo positivo, aqueles carinha que vão lá na prefeitura conversar e apresentar o material para a secretária de educação. Eles recebem um treinamento para poder vender o material, para mostrar que aquela escola precisa daquele material, sabe? Então, eles recebem até a linguagem deles. Então, assim, até isso eu fui atrás, né, para entrevistar quem é que chega lá na escola para mostrar, assim, ó, o material do grupo positivo debaixo do braço, eu vim vender esse material para vocês, então convencer vocês a comprar. Por que a prefeitura de Campo Mourão comprou o material? Ela foi convencida por alguém, né? Então, o grupo tem esse poder de convencimento muito grande também, sabe? E essa articulação, né? Muito grande ali entre, como eu falei, o Estado muito articulado com o empresariado. Então, a gente não... Essa relação ela é muito forte. Rafael, tem uma pergunta, Rafael? Isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Ana Leia, em relação ao... Desculpa, se você puder abrir a câmera. Isso, obrigada. Beleza. Em relação ao grupo positivo e a sua inserção no interior do Paraná, né? E ver se a professora tenha estudado ou viu algo parecido assim. Na minha cidade aqui, um dos colégios mais antigos de ensino médio, educação básica, né? Ele faz parte do grupo, né? Ou recebe o material do grupo positivo. Isso lá desde antes da década de 80, né? Eu acho que desde o início da década de 80, talvez até antes, né? Não sei quando foi fundado o grupo positivo, mas eu lembro que eu era criança e já tinha aquela pastinha do positivo clássica, né? E curiosamente essa família, o sobrenome dessa família é das famílias que hoje mandam na cidade, né? Mandam há muito tempo.
Eu queria saber se há uma relação, se a professora viu relação do grupo, né, com essas elites econômicas locais. Obrigado. Leia, antes de você responder, deixa eu te perguntar. São 18 para as 21. Posso passar para a pergunta da Camila e você responde junto? Pode ser ou você prefere de uma por uma? E aí a gente tem perto de 21 horas? Pode ser, Camila? Não, eu só ia comentar, acho que uma coisa que vai na direção que o outro colega falou. Aqui em Laranjeiras, o município comprou também o material do Grupo Marista. E aí, assim, né, eu tenho um colega lá da universidade, da UFPR, que trabalha com o PNLD, aí eu falei, dá uma olhada, né, e não tem nada a ver com o mesmo material do Grupo Marista, é um material muito, muito, muito abaixo, muito, muito limitado, mas tem a ver, assim, né, com uma propaganda também, e como a gestão municipal, ela se vale para dizer assim, olha, estamos melhorando, olha a qualidade, agora vamos ter uma qualidade de ensino privado, como se o ensino privado fosse, né, essa ideia aí dessa fantasmática de que tem alguma coisa do privado, é bom. Então aqui também, então, você passa aqui por Laranjeiras, você vê vários outdoors com essa mensagem, né, então vira também uma propaganda política, né, de benefício, enfim, da imagem política dessas pessoas, né. Só um comentário, assim, só para... Para responder o Rafael, a Lisete Arelado, Lisete Arelado, falei certo? Falei, né? E a Tereza Adrião, elas fizeram um levantamento e verificaram que os municípios menores de 50 mil habitantes são os maiores consumidores desses pacotes privados. Então, quanto menor o município, vamos dizer assim, quanto mais pobre o município, a maior é a adesão, sabe? Então, essas prefeituras menores mesmo são as que mais compram o material. Então, existem vários grupos hoje, né, que vendem esse material chamado de pacote de ensino. Então, são vendidos basicamente para as prefeituras menores, esses dados, sabe, eu citei na pesquisa, mas não era meu foco, assim, sabe, mas elas têm esse dado, quanto menor o município, então, assim, existe também uma carência, né, e a venda da ilusão que aquele material traz imbuído nele a qualidade, sabe, como se o problema da educação fosse resolvido por uma apostila, sabe, ali, então, é uma questão muito, né, eu acho que muito emblemática. E, gente, essas prefeituras, elas pagam milhões nesses pacotes. Eu trago na tese, lógico que são dados ali do início, né, de quando eu fiz a pesquisa, mas um município pequeno, sabe, que poderia investir esse dinheiro em outra coisa, ele está investindo um pacote de ensino ali, já tem o programa nacional, né, do livro didático. Então, esse livro didático, o governo, o Estado já compra esse material, já tem esse material. Então, assim, a prefeitura está pagando duplamente por um serviço, né, que já é fornecido pelo governo federal. Então, tem tudo isso. Então, assim, eu faço todo na tese, eu faço toda essa discussão também para mostrar essa questão desses números também, né, de como que as prefeituras investem um dinheiro nisso, dinheiro público indo para o privado, né, assim, né, de lavada, assim, de jato, indo para a iniciativa privada, assim. E a gente vê o quê? Essas empresas privadas cada vez maiores, cada vez mais fortes, né, e uma empresa privada compra, vai comprando as outras, vai se tornando cada vez maior e vai mantendo ali, né, esses municípios menores todos ali sobre, né, sua tutela ali, complicado, é uma coisa bem, bem complicada. Mas, assim, por outro lado também, não existe um movimento, né, de resistência dos professores. Os professores meio que se acomodam a essa realidade, sabe? Aqui em Campo Mourão, o programa, o positivo, ele ficou durante 3 anos só. Mas não por conta, acho que por uma questão mais financeira, que mudou ali a prefeitura, a gestão, é mais uma questão, acho que mais financeira.
mas não houve um movimento dos próprios professores questionando, né, esse material. Olha, que material é esse? Que qualidade é essa, sabe? Né, que cursos são esses? Então, assim, eu acho que a formação do professor também, ela é muito importante nesse momento, né? Para questionar também as coisas que vêm para a escola. O que está chegando para a minha escola? O que é isso? Está chegando por qual via? Quem que comprou isso? Né? Os professores foram consultados, não foram consultados? No caso aqui de Campo Mourão, por exemplo, a prefeitura decidiu por essa compra do pacote sem consultar absolutamente ninguém na época, né? Não foram consultados, se queriam, se não queriam, né? Então, assim, eu acho que o professor é o último a saber daquilo que está chegando na escola, né? Agora a gente vai trabalhar assim, com isso, com aquilo. Então, assim, ele é o último a saber. Mas ele também não tem, acho que, elementos para fazer o enfrentamento, muitas vezes. Por isso que é importante da gente continuar estudando, continuar, né, uma formação sólida, posterior, para poder entender essa dinâmica também, né? Obrigada, Ana Leia. Eu acho que eu vou fechar então, Saulo e Luiz. Só para destacar, eu defendi semana passada, inclusive a Ana Leia foi banca do meu processo de professora associada, e eu, na própria situação, né, de viver na pele, falei sobre isso, sobre o quão é adoecedor trabalhar nesse sistema e o quanto isso nos afeta, porque a gente vê tanto dinheiro investido, mas naquilo que de fato é o objeto do processo educativo, a gente não vê essa tradição. Mas eu gostaria de fazer um lembrete. A gente sempre fala, na Leia, que nós do Fórum, desde antes nós não tínhamos conseguido na diretoria anterior, mas nessa sim, mais efetivamente, a participação dos alunos, e destacar exatamente isso, com essa participação dos alunos, e destacar também que é muito bom que o Fórum seja independente, que o Fórum não seja uma instituição no sentido de participar dessas regulações, dessa administração, desse gerencialismo, porque aí a gente tem alguma liberdade, né, de luta, de buscar uma outra forma, e aí destacar também que foi isso que a gente conseguiu, né? Se no começo, quando nós retomamos o nosso fórum aqui no Paraná, nós recebemos várias críticas, mas nosso fórum se sustenta até hoje, e ainda, eu digo, bem articulado, porque eu volto a repetir isso, da importância e da relevância da participação dos estudantes, porque nós estamos na direção, né, e nós esperamos não estar, né, nós esperamos que eles estejam aqui onde nós estamos, e que, assim como nós hoje lutamos por essas causas, né, eles também permaneçam nessa luta. E aí nós fizemos uma discussão muito grande, desde o ano retrasado, quando a Suzana Tozeto apresentou uma pesquisa que o grupo fez sobre o curso de pedagogia, e apresentando por dentro as críticas dos cursos de pedagogia, né? Então, por que, por exemplo, as disciplinas de fundamento têm se esvaído? Por que não se discute mais aquela formação teórico-prática no estágio, engajada com o embasamento teórico do curso, né? Muitos cursos têm o estágio como uma atividade que quase que nem corresponde à essência ou à abordagem do próprio currículo, né, do projeto político-pedagógico do curso. E aí, naquela oportunidade, nós começamos a pensar, a gente tem que parar de ficar responsivo e começar a ser mais ativo, né, no sentido de que discutir aquilo que afeta o curso, discutir a nossa própria formação, discutir, por exemplo, como é que a gente pode promover uma outra coisa que não seja só resposta, né, porque a gente tem falado, o que nós vamos fazer com a resolução tal, o que nós vamos fazer com a resolução tal, não, agora a gente tem que fazer outra coisa, justamente promover essa formação de estudantes, essa formação que a gente tem dito que é uma formação política, porque não pode deixar de ser, não é uma formação só ali para a sala de aula, mas é uma formação para engajar esses estudantes, engajar os nossos pares, né, que eu acho que a nossa maior dificuldade parece que é essa, não é nem tanto os estudantes, mas os nossos próprios pares, né. Saulo viveu uma situação aqui conosco lá em Campo Mourão, Saulo sabe disso, Luiz vive, tenho certeza disso, o João também, mas nós permanecemos, né, então, dizer assim para os estudantes que é necessário, que a gente se mantém em estudo, a gente se mantém em luta, a gente se mantém reunido, a gente se mantém nessa perspectiva de que
olha, se num futuro muito amplo, né, a gente não vê muita coisa, mas agora a gente está vendo. Agora a gente está vendo estudantes se engajando, agora nós estamos vendo, por exemplo, uma resolução que a gente conseguiu combater, duas, né, num passado muito próximo, mas agora a discussão também precisa ser outra, a gente precisa levar para esses cursos, né, que nós temos, nós falamos no Paraná, mas a gente já tem um objetivo também de contactar outros estados, de falar como a gente faz, né, buscá-los para essa luta, buscá-los no sentido de também organizar os fóruns nos seus estados e discutir conosco, por exemplo, ser mais amplo na perspectiva de discutir, entender a pedagogia como a ciência da educação, e nessa abordagem materialista, histórica, dialética mesmo, que o Luiz falou agora há pouco. Então, nós temos planos, né, e nesses planos, que diz respeito ao nosso compromisso político, não só com o curso, mas com a nossa concepção de educação, nós esperamos que os estudantes estejam conosco, né, porque os pares a gente sempre fala, né, a gente sempre convida, chama para o debate, chama para a participação, mas os estudantes, assim, pelo empenho, pela força, eles nos motivam bastante, né? Eu já disse isso no começo, eu volto a repetir, o Lucas participou conosco do nosso encontro, assim, a outra energia, sabe, assim, a vontade, as ideias novas, então, foi muito bom. Até eu disse pro Luiz, disse pro Saulo, pro Lucas e pra Rose, e pro João, que estava conosco, que a gente precisa fazer mais isso, sabe, Analéia, assim, não ficar, vamos reunir, vamos debater alguma coisinha ali, ponto, acabou. Não, vamos nos reunir, vamos estudar, vamos pensar o que a gente vai fazer, e aí a gente tem uns projetos bem bonitos, né, Sal? Acho que não dá para falar agora que a gente ainda vai estruturar, mas nós temos um projeto bom, um projeto grande, inclusive para esse ano ainda, que vai acontecer em Laranjeiras do Sul, mas nós vamos estruturar as ideias e nós esperamos que todos, né, aqui e os seus pares estejam conosco. Mas em nome do fórum, então, eu gostaria muito de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de tão bem expor o tema que nos afeta tanto, né, tão didaticamente, esperar que você participe conosco, né, em outras atividades, inclusive referente a essa ou quaisquer outras que nós possamos promover. E dizer também que nós estamos disponíveis, né, caso nosso trabalho seja válido, necessário, nos convide, nós estamos disponíveis, né, Luiz? Eu passo, então, para encerrar a palavra para o Saulo, para o Luiz. Eu não vi a Ana Luiz por aqui, não sei se ela está conosco, algum outro eu sei que o João está, do Conselho, mas muito obrigada mesmo. Eu vou falar só um minutinho, só queria lembrar, então, deixar aí registrado que nós temos já a nossa próxima atividade, que é uma live do dia 20 de maio, que é uma quarta-feira, que nós vamos, o professor Gracialino da Silva Dias, que é aqui da Universidade Federal Fronteira Sul de Laranjeiras, que vai falar, aproveitando o Dia do Pedagogo, a Semana da Pedagogia, sobre a profissão de pedagogo e a importância da formação unitária do pedagogo. Então, fica registrado aí, e um abraço, e mais uma vez, obrigado, professora Analéia. Posso agradecer? Pessoal, obrigada pelo convite, Sandra e Saulo. Eu agradeço imensamente. Camila, seja bem-vinda em breve ao Unespar. Ela está te cooptando, Camila. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, tá, pessoal? E os estudantes também. Obrigada pela participação de todos. Até mais, até mais, até mais. Vamos lá, palmas. Valeu, gente.